O meu marido não é meu sangue. Vixe. Eu posso largar a qualquer momento. Ninguém casa para ser feliz. Você é feliz e se casa. E continua sendo feliz. As coisas têm que ser resolvidas. Se fiquem abertas, elas vão se apresentar futuramente. Na maioria dos casos, tenha consciência, sim. Teve a intenção de magoar. Quando eu deposito a minha felicidade no outro, tudo vai me incomodar. A mudança começa dentro de nós. Nunca é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se amor fosse suficiente, ninguém se machucaria na relação. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico e que gera muitas dúvidas. Por que casais que se amam, mesmo assim, se machucam? Está começando o nosso Até que a Morte Separe. E hoje com uma convidada mais do que especial, né, meu amor? Especialíssima. Eu sou capaz de dizer que uma das mais especiais que já passaram por aqui. Porque se hoje esse podcast existe, se hoje você pode olhar para essa face linda e essa outra aqui juntinhos, assim, coladinhos, é porque essa mulher existe e porque um dia ela entrou na nossa vida, né, amor? É verdade. Nós estamos falando da doutora Verônica, mais conhecida como Verinha. Ela que foi um anjo que Deus colocou aqui nessa terra, que foi a nossa terapeuta sistêmica. Ela que ajudou a gente naquele momento mais difícil, quando o nosso casamento tinha falido. Foi ela que segurou na nossa mão e realmente falou assim, ainda existe amor aí, vocês vão se reencontrar novamente, vai dar tudo certo. Eu acho até estranho quando falo doutora Verônica, porque pra mim é a Verinha, né? Eu tenho tanto amor por ela que eu gosto do Verinha, que eu me sinto assim abraçado, sabe? Com ela, Verinha é melhor. Mas, gente, que alegria, Verinha, que bênção depois de tantos anos, de tanto tempo. Olha onde a gente veio parar, Verinha. Pois é, mas você pode ficar à vontade com o Verinha, que às vezes eu vou fazer palestras e quando fazem lá a mídia, está lá Verinha Coutinho. Então pronto. É isso. Verinha, pra gente já começar... Não, amor? antes de você começar oficialmente, né, a fazer as perguntas, eu queria só fazer uma observação para as pessoas que estão assistindo a gente, né? A Verinha entrou na nossa vida bem no início, bem no começo mesmo do nosso casamento, quando a gente estava se separando, eu e a Lohane, né? A gente, na verdade, tinha se separado, estava buscando reatar, né? E assim, para a gente não se matar dentro de casa, a gente precisa de alguém, porque a gente não conseguia nem conversar. Se a gente fosse conversar sozinho, a gente só voltava a puxar pelos cabelos um do outro. A gente disse, vamos atrás de uma terapeuta, pelo menos ela fica no meio para a gente conversar e a gente não se espanca, né? E é exatamente por isso que eu queria falar já e perguntar para ela explicar, né, o que é uma terapeuta sistêmica, porque é diferente, é uma metodologia que ela usou com a gente e que ela vem também ajudando muitos outros casais. A terapia sistêmica é simples, né? É uma terapia que trabalha com a questão de envolver tudo que se passa para se descobrir a origem dos sintomas que vocês estavam sentindo, no caso. Cada um tinha os seus sintomas, e esses sintomas geravam os conflitos, mas não eram o problema. Então, na terapia sistêmica, a gente vai até a raiz do problema, trata o problema e aí desaparecem os sintomas. A gente estava lembrando aqui, né, Verinha, que no nosso caso, até a minha mãe teve que ir para a terapia sistêmica. Isso, porque eu posso atender várias pessoas, não é? Várias pessoas, a profissionais que não podem trabalhar dessa maneira. Atende um paciente e não pode atender nem amigos deles, nem familiares. Então, na abordagem sistêmica, eu posso atender todo mundo que envolve o problema. Inclusive, quando eu atendo famílias que têm filhos com problemas na escola, eu vou até a escola, converso com a professora, converso com a orientadora, quero saber onde está a raiz do problema para poder trabalhar, ou trago eles para o consultório.
Olha aí Muito que bom. interessante, né? Realmente não são os sintomas que são tratados, é o verdadeiro problema, né? Isso fez a diferença na nossa vida. E aí, Verinha, eu já vou começar com o tema, né? Esse tema, por que às vezes a gente machuca tanto aquela pessoa que a gente ama, e isso no relacionamento, no casamento, é o que mais acontece, né? É. Na realidade, a gente pensa casamento. Mas se formos observar, em todo lugar há conflitos que geram mágoas, né? Então, essas pessoas podem ser pais e filhos, podem ser marido e mulher, podem ser irmãos, podem ser amigos, podem ser pessoas do ambiente do trabalho. E no casamento não é diferente. Nós magoamos e somos magoados não porque... Nossa. Não tem problema. Bom de podcast é assim. É, não é? Ao vivo e a cores. cores. O pessoal já querendo salvar os casamentos Alguém está querendo aqui. falar muito comigo hoje. Já está querendo tirar aí todas as dúvidas. Eu tenho que colocar aqui no modo avião, que eu não fiz isso antes. Muito bem. Gente, um instante, você que está assistindo nosso podcast. O Verinha vai colocar no modo avião, porque tem pessoas querendo se consultar com ela agora, ao vivo. Pois é. Então, nós nos sentimos magoados numa relação em que há amor, porque, embora amemos essa pessoa, não é perfeita. Nem quem me magoou, nem eu que fiquei magoada. Sim. Como não existe ninguém perfeito, vão acontecer situações assim. Mas existem outras coisas que estão na história dessas pessoas, que a gente vai, na continuidade, falando disso, que gera ainda mais desconforto. Quanto mais você é feliz, menos desconforto, Olha aí. menos mágoa. Quanto mais você acredita que casou para ser feliz, muito mais mágoas. Uau. Olha Porque isso, gente. ninguém casa para ser feliz. Você é feliz e se casa. E continua sendo feliz. Muito bom, Verinha. Porque, assim, nós precisamos entender que a relação conjugal não é o lugar de resolver todos os nossos problemas. Eu tenho um pai ruim, ou uma mãe que não me deu atenção. Quer que seja o problema que for. E eu caso achando que a minha esposa vai fazer o papel de mãe. O meu marido vai fazer o papel de pai. Eu fui infeliz e vou continuar sendo infeliz. Magoada, magoada, magoada. Por quê? Porque meu marido não é meu pai. Está projetando no outro a Minha falta mulher que você tem. Não Isso é é forte. minha mãe. Mas é interessante que ambos fazem papéis semelhantes, mas não como a pessoa espera. Porque você cuida, você protege, você... E quando isso não acontece, você vê naquele outro, não o outro, mas o pai ou a mãe. E aí você quer dar para esse outro que não deu para o pai nem para a mãe. Você castiga o outro. Verdade. Né? Às vezes eu digo, olha, quem fez foi a pessoa. Por que você está com raiva de Deus? O que é que Deus tem a ver com isso? É a mesma coisa. Quando a gente se magoa por algo que imaginamos que aconteceu, mas às vezes a mágoa vem mesmo, né, por uma situação real do momento, onde não tem a questão da historicidade, do contexto em que a pessoa viveu, do apego, né? Que o apego hoje é algo muito importante. A questão de você se sentir pertencente. Pertencimento hoje é mais importante do que qualquer outra coisa. E a demonstração também desse pertencimento, Sim. né? Esse pertencimento só acontece se tiver isso, demonstração. Exatamente. Verinha, uma coisa que a gente escuta muitos casais falando, né? Fulano faz isso de propósito, só pode. Ele sabe que eu odeio isso e mesmo assim ele faz.
As pessoas machucam as outras, mesmo se amando, de forma consciente ou inconsciente? As pessoas se machucam das duas formas. Às vezes de forma inconsciente, por causa da sua história. Está ali, né? Não foi trabalhado, não foi resolvido. Às vezes a pessoa vem para uma terapia e sai antes da terapia terminar. E não faz o fechamento desse processo. É um processo aberto. Tem que haver o fechamento. Assim é em tudo na nossa vida. As coisas têm que ser resolvidas, não podem ficar em aberto. Se fiquem em aberto, elas vão se apresentar futuramente. Então, há essa questão do magoar inconscientemente, você nem sabe que magoou. Vocês sabem como é isso, né? A gente sabe como é que é isso, porque a pessoa está magoada, o outro nem sabe por que ela se magoou, mas uma atitude, um jeito de falar, um modo de tratar, rememorou a história, mas ela nem sabe da história, porque não foi trabalhada. Aí vem aquela reação e se magoa inconscientemente ou magoa inconscientemente. Mas também, na maioria dos casos, tem a consciência, sim. Teve a intenção de magoar. Às vezes não teve. Falou, não teve a intenção consciente, mas o outro se magoou. E aí isso não tem a ver com quem magoou, se não teve a intenção. Mas com quem se magoou, por que se magoou. É por isso que é importante a abordagem sistêmica. Porque eu preciso saber da história que aquela pessoa, né, aquele paciente, não lembra, não conhece. Aí a gente vai trabalhar com isso. Já houve situação que eu chamei o pai e mãe de todos dois, os pais do casal. E eles vieram e a contribuição foi espetacular. Eu lembro, Verinha, isso que você está falando é tão importante, que eu lembro que quando a gente foi à sua procura, né, enquanto a gente estava em terapia, uma coisa machucava muito meu esposo. O fato de eu querer ficar sozinha em casa enquanto ele estava viajando. Ele, como forma de cuidado comigo, ele sempre viajava e deixava ou a mãe dele, ou a produtora dele comigo, ou alguém dentro de casa. E aquilo, para mim, era muito ruim, porque eu queria ficar sozinha, eu era acostumada a ficar na minha solitude, eu gostava de ler um livro, e ali eu tinha que fazer sala para as pessoas o tempo todo. E quando eu falava que eu não queria, na cabeça dele, o que essa menina quer? Que ela quer ficar sozinha? Eu vou viajar e deixar ela sozinha? Tá acontecendo linda alguma desse coisa. jeito, sozinha. E nesse caso, já era costume meu. Então, ele não entendia isso e eu magoava ele quando eu falava que eu queria ficar sozinha. E eu não entendia também o gesto dele como cuidado. Eu achava que ele queria ali realmente fazer da forma que ele quisesse e eu não tinha voz ativa ali naquele momento do meu desejo, que ele tinha que respeitar. Sim. Então, a gente brigava um com o outro, ele querendo cuidar de mim do jeito dele e eu querendo viver do meu jeito também, ser respeitada por aquele jeito. E a gente não se dava bem com isso. Eu sabia que isso era uma dor de um de nós dois, mas a gente precisava dessa ajuda. Foi quando você conversou muito com a gente voltou ao nosso passado, principalmente ele, e descobriu que na gravidez da mãe dele, ele tinha... Ela passou por um momento de solidão muito grande. E aquilo passou para ele na barriga. Sim, com certeza. E ele teve um trauma desde criança de ficar sozinho. Ele não gostava nem de ficar sem barulho a casa. Se ele soubesse que estava sozinho, ele se desesperava. Por quê? Porque aquilo para ele era a pior coisa do mundo, mas ele não sabia dessa dor. E aí onde a gente se machucava. Uhum. Então, quando você fala voltar a essa dor realmente, né, para não doer nunca mais, tratar. Resolver aquele problema, aí a coisa muda. E muda muito. Então, assim, quanto é importante a gente também saber, porque a gente brigava sem saber que isso a gente estava se machucando e que tinha uma solução. Sim. Né? Sempre tem.
Então, não é a opinião de um, não é a opinião do outro. Existe uma terceira opinião, né, que realmente ajuda a entender toda essa situação de fora. Sim, porque volta aquela história da felicidade. Entendeu? Quando eu deposito a minha felicidade no outro, tudo vai me incomodar. Eu preciso do meu marido para ser feliz. Ele é parte dessa felicidade, não é? Mas tem outras coisas. E eu costumo dizer que a verdadeira felicidade está na nossa relação com Deus. É verdade. Se temos uma boa relação com Deus, nós somos felizes. Isso é inquestionável, porque Ele conduz a nossa vida. Mas se eu não tenho uma boa relação com Deus, não tenho uma boa relação comigo mesma, aí o problema ainda cresce mais. Porque se eu não sei como resolver os meus próprios problemas, como é que eu quero que o outro resolva para mim? Se muitas vezes o outro nem sabe desses problemas. Mas como é que a gente sabe que não é uma briga passageira e realmente existe um problema a ser tratado aí? É, quando é recorrente, não é? Se o casal discute constantemente pelos mesmos assuntos, que é incrível isso, é incrível. Discute pela mesma coisa inúmeras vezes e nenhum dos dois se olha. Nós temos um problema sério, que é a acusação. Eita. A gente não olha para dentro de nós. E a gente quer adivinhar o dentro do outro. Muito bom, Maria. Uma pessoa tem uma atitude, a esposa tem uma atitude natural, e o marido já está lendo o pensamento dela. Se você está fazendo isso, você pensou assim, você maquinou, você projetou, você idealizou. E não é dessa maneira. Às vezes a coisa aconteceu ali, no momento. O título da nossa turma era um título bem interessante, que responde muitas perguntas. O que você pensa que ele pensa sobre o que você pensou? Eita, Pila, bota isso aí. Eu gostei do Eita Pila. Esse aí fui para minha infância agora. Mas é exatamente isso. E principalmente nós mulheres, às vezes a gente, né, fica com raiva, a gente maquina na cabeça, a gente pergunta, a gente mesmo responde e fica com raiva da resposta. Sim, sim. Essa é a sim. minha esposa, Verinha. Você decifrou a minha esposa agora, é isso mesmo. O que você pensa que ele pensa sobre o que você pensou. Quer dizer, tudo ficou no subjetivo, mas você já decidiu e argumentou e utilizou tudo que você nem sabe. Verinha, e em cima desse pensamento que você está dizendo, nós podemos falar que um dos principais conflitos entre os casais é exatamente isso, a falta de conversa, né? A falta de diálogo. Sim. Porque na hora que eu penso que o outro pensou e eu já fico com raiva do que ele pensou sem saber o que ele pensou, eu me calo, eu já não falo mais nada e ali começa a gerar aquele mal-estar na relação e começam as confusões, né? Sim. Porque o que é que eu sempre falo muito, principalmente eu acho que a mulher tem mais isso, né? Eu digo assim, olha, só Deus tem poder para sondar o coração e a mente humana. O seu marido não vai sondar o seu coração e a sua mente. Você precisa falar o que é. Sim. A pessoa chega em casa, o outro tá com a cara desse tamanho, emburrado, que foi nada não. Se não foi nada, então tá tudo ok. Só que pro homem, nada não é nada não. Pra mulher, quando ela diz nada não, meu amigo, tem um problema do tamanho do mundo para resolver. Isso. E a gente precisa entender isso. Agora, sem comunicação clara, as pessoas fogem da conversa difícil. Eu falo conversa difícil não acaba casamento. O que acaba casamento é falta de conversa. É falta de conversa. Você precisa ter conversas difíceis, né? A gente até hoje, eu e a Lohane, tem dia que a gente tira para dizer para a gente estar precisando de umas conversas difíceis aqui. Vamos conversar. E são dessas conversas difíceis onde saem as soluções. É verdade. Porque tudo que é superficial, não é profundo, passa.
Muito bom. Para se tornar profundo, você tem que jogar uma âncora. A âncora é pesada, mas ela é pesada para poder firmar o navio, o barco, não é? Então, nós muitas vezes ficamos na superfície com medo do mergulho. Mas a gente precisa mergulhar um no outro. Porque existe uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. É que são um. Dois são um no casamento. E por mais que pareçam não ser, são. É uma só carne. É uma só carne. Mas já ouvi pessoas dizerem assim, o que é família para mim são meus filhos, meus pais, que é meu sangue. O meu marido não é meu sangue. Vixe. Eu posso largar a qualquer momento. Eita! Então, mas isso não é normal, mas é mais comum do que a gente imagina. Esse era o nosso pensamento antes, lembra? Sim. É porque eles não têm a concepção do um. Não é? Se tornarão uma só carne. Tem uma dinâmica que eu trabalho com ela, eu não trouxe, não sabia se aqui a gente poderia usar. Pode. Mas duas massas de modelar de cores diferentes. Eu já fiz muito essa dinâmica já com os casais, né? Maravilhosa. Aí você junta as massas e mistura até virar uma só ali. Uma só cor. Agora, divida. Separe a cor. Só sai arrancando os pedaços, né, não, Verinha? E tem mais. O que é uma coisa assim que surpreende muita gente, né? Porque quando eu estou fazendo minhas palestras, a gente faz e eu vou trabalhando com isso. Então, eu pergunto, se vocês se separarem, o marido vai com você e a esposa vai com você. Não tem como. Vai ficar as lembranças, vai ficar tudo. Verdade. Porque vocês são um. E quem se une a você, se une àquela pessoa que foi uma com o outro e ainda é. Isso é tão complexo, isso é tão difícil de se entender. Mas quando o casal foi criado, Eva saiu da costela de Adão. Há os que não creem nisso, né? Sim. Mas eu creio. Nós também. Então, saiu da costela de Adão. E Deus não criou Adão e Eva. Ele fez ali 2 seres e soprou nas narinas dos 2. Não. Ele criou o homem. Depois de criar o homem, ele deu trabalho para o homem. Ele disse, vá lá e dê nome aos animais. Deu nome aos animais. Depois disso, ele... Não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma disjuntora ajudadora que seja uma com ele. E aí, como é que ele fez? Fez a mulher lá e soprou? Não. Ele fez uma cirurgia em Adão. Sim. Deu anestesia geral, ele teve um sono profundo. A Bíblia diz que Deus abriu o lado de Adão, retirou a costela dele, fechou o lado, e depois desse processo, com aquela costela, ele fez Eva. Mas é interessante o porquê, quando a gente não para refletir nem imagina. Se ele fizesse 2, não seria uma só carne. Não seria. E o que é que acontece? Deus primeiro deu fôlego a Adão. E foi o fôlego de Adão que passou para Eva. Entendeu? E do casal passa para os filhos. E eu acho isso lindo demais. 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 Perfeito. Então, quando nós somos casados, a gente precisa entender que essa relação é profunda. E ela deve ser até que a morte os separe. Eu tenho 43 anos de casados, né? Nós temos. E agora, no dia 14, no sábado posterior a esse, nós faremos 44 anos de casados. Uau. Uau. Aí você pensa, que maravilha,
seu marido deve ser muito bom. Ah, que maravilha, sua mulher deve ser perfeita. Eu digo, vai morar com ele, né? Ou ele diz, vai morar com ela. Mas a questão é exatamente essa. Nós somos um. E chega um período que a gente já conhece muito bem o outro. Você sabe, não sabe, Lohane? Quando você vai chatear ele, Sim, hoje aí sim. você pensa, faço ou não faço? Quero fazer, mas Guto não vai gostar. E Guto, não quero fazer, mas Lô não vai gostar. Então, como é que vai ser isso? E às vezes a gente peita e faz. E o outro vai ter que ter muito discernimento, muita paciência para poder abordar essa situação. E nós temos que ter humildade para entender. Porque a gente sabia, mas foi. Muitas vezes isso acontece, realmente. Acontece. Agora, Verinha, o que acontece também entre muitos casais, infelizmente, é essa competição. Quando Sim. chega nesse período, né, assim, de competição. E como fazer para você realmente ter essa noção e essa ciência de que vocês estão competindo um com o outro? E o que fazer para que isso seja sanado, né? Eu fiz uma série sobre esse tema. Quem perde é o vencedor. Uau, muito bom. São Perfeito. três Quem momentos. perde é o vencedor, muito Quem bom. perde é o vencedor. A minha cunhada queria que eu fizesse palestra para as famílias na igreja dela. Boa Viagem. E ela me falou, e ela perguntou, Verinha, qual é o tema? Aí eu estava entrando no quarto, voltei e disse, quem perde é o vencedor. Ela, que loucura é essa, Verinha? Eu disse, no dia você vai entender. Muito bom. Então, se vocês quiserem assistir, está no site da Igreja Adventista de Boa Viagem. Olha aí, Né, gente. da Boa já. Viagem. Aí Vamos estão colocar lá. Pedir o para a nossa link. produção colocar o link aqui nesse momento, Ricardo, para que as pessoas possam assistir. Muito Então, bom. por que quem perde é o vencedor? Porque quando tem uma competição, ambos querem vencer. E esse é o problema. Porque quando começa a competição, acabou o relacionamento. Porque você esquece de tudo. A única coisa que está na nossa mente na hora da competição é ganhar. É. E aí, vamos usando argumentos leves, suportáveis. E como não entra na cabeça do outro, para quem tem razão, o outro tem que ir além do que ele disse. E às vezes isso vai para as ofensas, né? E causa muitas feridas. Sim. Porque o casamento não é uma competição, muito pelo contrário. A base do casamento é renúncia. Quem é que quer renunciar hoje? Nesse mundo que está vivendo nos dias em que se ouve os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está às portas. Verdade. Mas quem quer ganhar não pensa em nada disso, não. Porque hoje o que vale é vencer. Em tudo. É tanto que você faz um trabalho e não deu certo, é o desespero. E acha que nunca vai dar certo. Mas não. Nós somos muito flexíveis e até as novas descobertas dizem, não é? Da neuroplasticidade Sim, cerebral. Você está ali. Até o seu cérebro muda. com certeza. Então, é possível não competir. E a Bíblia fala de coisas extraordinárias a respeito de como agirmos nesse momento em que alguém começou uma competição. Há mais sabedoria no silêncio do que no muito falar. Como maçãs em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. É bom demais, não é? Demais. Aí o ditado popular, quando não quer, Dois no dois não brigam. E aí tem muita coisa que representa esse momento da Competição. competição ali.
aquela guerra infindável. E vocês já perceberam que numa competição, ou alguém se desarma, ou ela não termina? Verdade. Enquanto não baixar a arma... E às vezes o que baixou a arma é exatamente o que tinha razão. Sim. Porque por ter razão, ele reconhece que, por todos os esforços, não foi possível convencer o outro. Isso aí que você está falando, Vera, é interessante, que tem muito a ver com uma frase que eu ouvi uma vez do meu advogado. Uma vez eu estava muito angustiado com a situação, porque eu dizia assim para o meu advogado, cara, isso é impossível, isso é um absurdo. Eu estou repleto do meu direito e da minha razão. Isso não... E eu estava assim, meio que possuído de raiva com aquela situação. E o meu advogado olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer acordo ruim é melhor do que uma briga boa. Eu fiquei olhando assim pra cá, na hora eu tive vontade de dar nele, né? Eu falei, pra que eu tenho advogado, então, né? Ele disse, olha, qualquer acordo ruim é melhor do que uma briga boa, porque nada paga a sua paz. Sim, com certeza. certeza. Quanto tempo você vai passar na justiça brigando por uma coisa porque você sabe que tem razão e que tem direito, mas o que é que isso vai trazer de benefício para a tua vida? Não é melhor ter paz, seguir a tua vida, trabalhar? Então aprenda, um acordo ruim ainda é melhor do que uma briga boa. Eu falei, rapaz, que coisa. E se a gente for parar para pensar sobre isso no casamento... Melhor ser feliz do que ter É uma razão. verdade muito tirou grande. A frase da minha boca. É uma verdade muito grande, porque assim, a gente gasta mais tempo, muitas vezes, brigando para decidir quem tem razão do que resolvendo o problema. Sim, sim. Porque eu tô... a preocupação com o problema é desse tamanho. Agora a preocupação para dizer quem está certo ou quem está errado é do tamanho do mundo. E o casal perde uma vida inteira ali querendo provar um ao outro que tem razão e nessa disputa. É por isso que quem perde é o vencedor. Quem desiste do embate não é fraco, ele é forte, ele é gigante. Porque o que torna ele forte é a humildade. Sim. Entendeu? Para parar. E isso é tremendo. Eu Maria, falo até que quem é o vencedor, né, aquele que vai ali e pede perdão, é aquele Sim. que renuncia, né? A gente sempre fala sobre isso, né, amor, nas nossas pregações e tudo, porque o mais forte é aquele que vai com humildade e pede o perdão primeiro. Sim, Né? esses são os grandes, né? Esses são os meus notáveis, né? Verdade. Então, esses são os notáveis, aqueles que... Tem uma coisa que... É a lógica de Deus, né? Que é muito interessante, é colocar em pauta... Tem um filmezinho bem simples, mas que é Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Muito bom. Né? Um filme, é? Com esse filme. nome? Não sabe? Anota aí, É. amor, a gente tem que assistir esse filme aí. Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Então, nós temos que pensar... O que Jesus faria agora, se estivesse aqui no meu lugar? Muito bom. Ele ia competir? Ele não compete nem com o maligno, que é o adversário dele. Ele não compete com o maligno. Ele sabe quem ele é, né? É lógico. Quando a gente precisa provar algo, é porque nem nós temos certeza do que somos Verdade. e do que queremos. Então, é naquela força ali que eu quero me validar, porque nem reconheço o valor que eu tenho. Eu costumo dizer que somos príncipes e princesas, filhos do rei do universo, herdeiros de um reino eterno. Muito bom. Muita coisa, não é? É algo infinito, eterno. E a gente fica brigando Por migalhas, né, Maria? por questiúnculas, aquelas migalhinhas. Me apego àquilo, não quero largar e aquilo nem significa tanto. Embora que para uns, essa coisa pequena que vem da história Sim, significa. sim. Mas aí o que é que eu preciso fazer? Resolver esse problema, Sim. buscando ajuda. A gente falou aqui agora há pouco, né, Verinha, da questão da neuroplasticidade, né? Capacidade que a gente tem de se reinventar, de mudar. Sim. E eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Se é possível quebrar
os padrões comportamentais ruins que a gente vem trazendo da nossa infância, das nossas vivências, né? E a gente sabe que sim, que é possível. Mas como que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho hábitos que a minha esposa não gosta e são hábitos que vêm gerados de crenças do meu passado e que eu acredito que aquilo é uma coisa normal ou é uma coisa boa e pode ser até uma coisa simples, mas que isso afeta muito ela e que há muitos anos a gente vem brigando pela mesma coisa. Como que eu faço para mudar esse hábito, para mudar essa crença? Bom, a mudança começa dentro de nós. Nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro passo para que haja uma mudança é totalmente possível, é totalmente viável. Uma pessoa pode mudar o seu jeito agressivo de ser, uma pessoa que tem aquela opinião e a opinião é irrevogável, tudo isso pode mudar. Começa dentro de nós. Quando eu me olho e me identifico daquela maneira, e reconheço que eu preciso mudar. Primeiro ponto, então, é reconhecer. É você ter o autoconhecimento. Ótimo. Porque tem muita gente que não se conhece, viu? Jura que está fazendo certo porque não se conhece. Então, me autoavalio, vejo, eu tenho esse problema e eu preciso mudar. Na terapia, eu trabalho com tarefas, né? E uma das tarefas é cada um escrever os seus defeitos. Vai pensar e vai escrever todos os seus defeitos. Eu lembro na época que a gente fez essa tarefa, que a Lohane entregou uma folha frente e verso completa e eu entreguei uma folha em branco pra Verinha. A Verinha falou, rapaz, cadê seu defeito? Eu digo, eu não tenho, velho, eu sou perfeito. Só daí você já vê quem precisava, né, de tudo. Pois é, então eles primeiro fazem a lista dos seus defeitos. Eles têm que se olhar, sabe? Olhar para dentro é muito difícil. A gente tem acusações tremendas. O nosso olho, ó, vê tudo lá fora, mas não quer admitir, enxergar, nem renunciar a coisas que estão dentro. E por causa disso, a primeira é os defeitos de cada um. Depois, cada um vai escrever as qualidades do outro. Porque as nossas qualidades a gente conhece bem, né? Mas a do outro, aí eu digo, olha, você vai escrever 40 qualidades positivas do seu cônjuge. Mas, Verinha, como é que eu vou fazer isso? Mas, doutora, olha, é o seguinte, se você parar para refletir, você vai ter a semana inteira. Quero 40 qualidades. Aí, não vou conseguir, não. Mas conseguem. Conseguem. E sabem por que 40? Porque na Bíblia o número 40 é de grandes batalhas, mas de extraordinárias vitórias. Verdade. Muito bom. Aí, 40. E eles trazem. Eles se redescobrem e descobrem o que o outro tem. Porque quando a gente olha para o defeito, o nosso marido e a nossa esposa não têm esses defeitos todos, não. Não tem. São os nossos olhos que veem, porque não enxergam as qualidades, os pontos positivos. E na hora que eu começo a olhar só para os defeitos, automaticamente eu começo a apagar as virtudes. Cegar para as virtudes, não é? Muito bom. É lente de aumento para os defeitos e lente que diminui para enxergar as qualidades. Verinha, quando existe já um relacionamento em que ambos se machucam, mas existem mágoas repetidas várias vezes, existe um perdão, existe mágoas repetidas, tem como existir a confiança novamente? Como? Confiança e esse amor, ele renova? Como? Se você tem as mágoas já repetidas há muitos anos. A mesma coisa do que falamos antes. Porque esse olhar para dentro de si e ver quem você é, você às vezes se descobre e você entra num processo depressivo, de angústia, de ansiedade. Como é que eu vou mudar isso? Precisa de ajuda profissional. E quando uma pessoa tem
essas atitudes que magoam de forma recorrente, não existe outra coisa. O amor, ele está acima de tudo. E é com o amor que eu vou poder resolver esse problema. Porque eu magoo, mas eu amo. Quem ama, magoa. Não é porque ama que não magoa. Quem ama, magoa, sim. A gente magoa a Deus, que a gente ama tanto, Sim. quanto mais o outro. Mas quando as mágoas são recorrentes, a ferida não foi sarada. Então, ela cresce. Quanto mais se acumula ali, sem se resolver, cresce. E o outro, às vezes, nem consegue ajudar quem está precisando. Porque quem está precisando não é quem está com a ferida. É aquele que precisa ser curado para que a ferida sare. Entendeu? Então, quando eu magoo, eu preciso reconhecer. E se eu não tenho essa capacidade de reconhecer, eu preciso urgentemente de ajuda. Às vezes, a esposa que sofre abuso do marido, né, violência psicológica, física e etc., ela quer terminar o casamento. Quando vem para mim, eu digo, não, tenha calma, vamos trabalhar. É possível reverter essa situação. E é possível. Isso desde que o outro também queira. Sim, mas o outro está querendo, não quer largar a esposa, embora violento, embora use palavras duras, mas quer continuar porque ama, é doente. Aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, e assim vai, não é? Na epigenética, passando de um para o outro. E precisa de ajuda. Vai precisar de psiquiatra, vai precisar de terapia. Então, é possível reverter. Antes de separar, busque ajuda. Verdade. Essa ajuda existe, é possível. São muitos casamentos restaurados que eu jamais imaginei. E não só tem eu de profissional, o mundo está cheio. Mas é preciso ter o cuidado, porque há profissionais que não creem nessa restauração. Sabe? E diz, você vai continuar passando por isso, porque atende um. Eu acho interessante quando nós atendemos individualmente, que você vem e conta a sua história. Mas eu não sei a história do outro. E eu te encaminho de acordo com a tua história e a história do outro. Sim. Mas quando eu atendo os dois, eu posso trabalhar com os dois. Perfeito. E as histórias se entrelaçam e o relacionamento melhora. Sim. Eu estou aqui por causa disso. Verdade. Vocês são a prova disso. Verdade. Já pensou se tivesse ido para um? É o quê? Deixa esse homem. É o quê? Deixa essa mulher. Você já pensou sobre sair dessa relação, que não vai dizer deixe, né? É para refletir. Já pensou sobre sair dessa relação abusiva? Mas é possível. Inquestionavelmente é possível. Eu podia contar milhares de testemunhos de restauração. Mas a minha mãe é uma pessoa que viveu com o papai 54 anos, sofrendo. Mas ela orou por papai 20 anos e papai se converteu. Meu Deus. E quando ele ainda não era convertido, eu perguntei à mamãe, mamãe, como é que a senhora vive com esse homem? A senhora tem que deixar papai, tem que parar de sofrer. Ela disse, minha filha, eu não vou me separar do seu pai. Por que, mamãe? A senhora não vai? Porque eu tenho a eternidade para ser feliz. Meu Deus. Ele não. Então eu quero fazer ele feliz aqui na Terra. Ele precisa conhecer essa eternidade também, né? Aí ele conheceu a eternidade dela e vai estar com ela na eternidade. Meu Deus, que lindo. E quando eu comecei a estudar, eu descobri que meu pai tinha uma patologia, ele tinha transtorno de personalidade paranoide. Ele tinha o ramo da esquizofrenia também. Então, ele não era aquilo
Aquilo era a doença dele. Ele alucinava. E quando se alucina, acredita-se no que está vendo. Verdade. E foi aí que eu passei a amar meu pai. Meu Deus. Uau. E a cuidar dele sem ele saber que eu estava cuidando. Que E aí trabalhei com meus irmãos, somos 7. E a minha mãe, ela é um exemplo de resiliência indescritível. Porque ela, antes de se tornar cristã, né, ela lutava com o papai. O papai ia bater nela, ela lutava com ele. Ela, uma vez, desarmou ele na luta. Que ele colocou a arma na cabeça dela e disse que se ela não entrasse em casa, ele ia matar ela. Os 5 filhos, ainda não tinham os 2 caçulas. Meu Deus. E depois se matar. Meu Deus. E mamãe lutou com ele e desarmou ele. E viveram 54 anos juntos. Mas meu pai se converteu, nós somos mais de 60 e todos filhos, netos, bisnetos, noras, genros, adventistas. Meu Deus. Verinha, você Pelo tocou... testemunho de mamãe. Que incrível, né? Você tocou num assunto realmente que gera polêmica e gera preocupação, porque esse é um caso que deu certo pela resiliência, pela Sim, sabedoria da tua sim. mãe. Mas muitas mulheres não têm essa mesma sorte. Sim, Quando a gente sabe que realmente existe um casamento onde os dois estão querendo ali ajuda, e quando já não dá mais, existe essa parte assim, olha, não dá mais, realmente o melhor caminho é a separação. sim. Existe isso? Existe. Porque eu estou falando de uma situação que deu certo. Há relacionamentos abusivos em que um gostaria de permanecer e o outro gostaria de permanecer massacrando. É, verdade. Se esse outro é doente, como meu pai, vai ser tratado. E vai ser possível a convivência. Mas se não é doente, é uma pessoa de personalidade perversa, né? E que tem a naturalidade no fazer o mal. E não quer mudar. Para ele é. Porque até um narcisista, é possível você conviver com ele. É só você usar a técnica que ele ama. Que é validar o tempo todo, elogiar o tempo todo, reconhecer o quanto ele é maravilhoso, aí a coisa vai mudando. Mas quando você diz para ele o que ele é na realidade, aí a coisa muda. Mas há mulheres que querem permanecer, então vamos trabalhar para lidar com ele. Sim. Recentemente eu atendo um casal que o marido não é narcisista, é autista. Como viver com um homem autista, com uma mulher autista, com qualquer tipo de transtorno? A gente vai estudar, vai aprender como lidar, como é que ele reage a determinadas coisas e vai conseguir conviver. Sim. Porque vai ser difícil mudar o autista, mas a gente trabalha com ele também. E ele vai mudar naquilo que é possível, mas naquilo que está lá instalado, nasceu dessa maneira, é congênito, aí só Deus, ele pode. Nós, como seres humanos, não. Mas nesse conflito conjugal, há saída. Mas essa saída precisa de alguém para estar ali, intermediando, trabalhando com o casal. E com os filhos. Eu ouço os filhos também. É muito bom ouvir os filhos. Porque criança chega e Zero mentira. rasga o verbo. Zero mentira. Não pergunte não, porque ele vai falar. É muito bom. E aí, há sim condições de um casamento como esse permanecer e haver mudança. Mas, lembrando sempre, os dois têm que querer. Sim.
Os dois têm que querer. Só fazer uma observação, Verinha, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente agora. Nós não estamos falando para você que você precisa ficar em um casamento apanhando do seu marido e calada dentro de casa. Pelo amor de Deus, não distorça o que foi falado aqui. O que a Verinha está dizendo é que a mãe dela passou por uma fase na vida dela onde o pai dela tinha transtorno, problema, e ela decidiu orar por ele, ficar com ele. Isso. E pagou o preço por essa transformação. E 20 anos depois ele se converteu e uma família inteira se converteu também junto por conta disso, começaram a acreditar nesse Deus que faz milagre. Porém, você precisa, mesmo que você decida permanecer em uma relação onde tem abuso, seja ele físico, seja ele verbal, o que for, você precisa de ajuda. Você precisa de buscar profissionais. Você não pode se calar e ficar dentro de uma casa sendo espancada ou sendo agredida verbalmente, calada, como se tivesse tudo certo porque você quer permanecer ali. Isso é suicídio, o nome disso. Você não pode fazer isso. Você precisa buscar ajuda. E aí é onde entra o trabalho de uma terapeuta, de uma mentoria de casal, alguma coisa para que essas pessoas te deem um suporte à base. Porque lutar sozinha, você não vai conseguir vencer isso. Se você tiver uma ajuda profissional, com a ajuda certa, a conversa certa e o outro aceitando entrar nesse processo, você pode ter sucesso nisso. Mas se ele não quiser também, não adianta. Como a gente acabou de falar, quando não quer, dois não briga. Então, quando um também não quer se ajudar, o outro também não vai mudar ele, não. Então, precisa deixar isso muito claro também para você. É interessante que possamos refletir, dentro desse contexto, eu atendo mulheres que o marido não querem ser atendidos. Venha. Ela vem. Eu vou trabalhar com ela em como ela lidar com as questões que a incomodam no marido. Sim. Então, ela muda a atitude e ele muda o comportamento. Então, muitas mulheres conseguiram restaurar seu casamento só. Ela trabalhou e foi trabalhando com ele, e ele, sem saber que era um trabalho que estava sendo orientado, ele ia fazendo a imersão naquilo que ela trazia, porque existe uma coisa que é muito comum. Quando nós somos muito maltratados, como eu fui pelo meu pai, o rancor explode dentro da gente. E a gente não consegue fazer o que precisa, eu vou colocar entre aspas, para acalmar o outro. Pelo contrário, às vezes a gente inflama, né? Mas, antes de separar, busque ajuda. Busque ajuda. Com profissionais competentes, com pessoas como vocês que trabalham cuidando de pessoas, né? Porque nesse caminho há a presença do Espírito Santo. É Ele que nos guia. Sim. E é Ele quem transforma. Né? É Ele quem transforma. Volto, somos apenas o instrumento. Com certeza. Então, quando eu quero, o Espírito Santo me leva. E há pessoas que não conseguiram e estão separadas. Mas estão felizes separadas. Porque ninguém casa para ser feliz e ninguém é feliz deixa de ser feliz porque se separou. Que a felicidade está em Cristo. É verdade. Isso é muito importante. Muito e ninguém deve ser massacrado, execrado e ficar nessa condição. Agora, existem outras coisas dentro disso. Sai, busca. Foi, deu certo. Não deu, tome o seu caminho. Sim. Muito bom, Verinha. Por isso que a gente falou, né, que seria incrível esse podcast, como realmente foi, muito esclarecedor. E o quanto a gente sente a presença de Deus também, né, nesse lugar. Porque a gente está aqui falando, é até que a morte separe, quando os dois querem. É até que a morte separe quando a decisão são dos dois. É até que a morte separe quando os dois estão disponíveis em fazer diferente, em buscar ajuda. E isso muda a visão de tudo, né, amor? Deus, Ele quer que nós sejamos felizes.
E a felicidade está nele, como a Verinha sempre falou aqui. Você tem que ser um ser completo. Não é encontrar a tua metade. Você é um ser completo com outro ser completo. E aí sim você vai ver a verdadeira felicidade, porque vocês já são completos. E aí é o cordão de 3 dobras, né? Sim. Onde entra o cordão de 3 dobras. Se não for de 3 dobras, a condição é quase irreparável. Verdade. Quando é de 3 dobras, é muito mais difícil arrebentar. Então, ou Jesus é o centro, tem aquele louvor, seja o centro, vocês conhecem? Pois é. Ou ele é o centro, ou as coisas não acontecem. Mas, acima de tudo, um casamento tem que ter resiliência. Porque se nós não formos resilientes, não suportamos nada. As mínimas coisas viram uma guerra. E existe uma guerra por território. A maioria das guerras é por território. E recentemente eu ouvi um pastor pregando, pastor Abidoral, e ele falou sobre o grande conflito. E quando ele falou do grande conflito, ele falou dos demônios que são especializados para cada área da vida, para que caiamos em pecado. E o mais poderoso na família é o demônio da contenda. Então, se nós estamos em Cristo, os demônios se afastam de nós. O culto familiar, a nossa comunhão pessoal, sabe? Está escrito em Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Deus em secreto, e ele que te ouve em secreto atenderá a tua oração. Numa outra tradução diz, te exaltará diante dos homens. Lindo demais, né? Demais. Lindo demais. Então, nós precisamos ter a comunhão pessoal, ter a comunhão conjugal, antes de dormir, orarem juntos, sabe? Leiam um livro que contribua para a relação do casal. Leiam um trecho, comentam, oram. É simplesinho, não é demorado. E a comunhão familiar com Pedro, né? Aquele momento em que a gente se reúne, ora e louva com ele, conta a historinha dele, é família, casal e individual. Isso é a fórmula poderosa. Contra qualquer contenda e guerra aí que existe, que a gente sabe que a nossa briga não é contra a carne, né? É contra principados e potestades do mal. E qual é o território que eles querem conquistar? Cristo quer conquistar território. E o nosso adversário também. Nossa mente. E quando se fala de restaurar, é renovação da mente. A palavra de Deus fala sobre isso. Da renovação da nossa mente. Transformai-vos pela transformação de mente. Pela renovação das vossas mentes. Essa transformação é possível. E o território é o quê? Somos escravos, obedecemos a quem não devemos obedecer, e ele quer tomar todo o território, porque ainda tem Jesus ali guerreando por nós. Sim. O Espírito Santo falando a nossa mente. E aí é quem ganha. O Senhor quer nos libertar da escravidão, porque nós somos casa. Casa do Espírito Santo. Sim. Ou não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Somos casa. É isso. E aí o inimigo quer vir e tomar conta da casa. O nosso adversário. Então, a comunhão é que faz com que o Espírito Santo se sinta bem na nossa casa. E isso vai gerar resiliência, humildade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, sim, bondade, benignidade, todos os frutos, amor, né? E fidelidade. Os frutos do Espírito. Só tem fruto do Espírito onde ele habita. Verdade. Muito bom, Verinha. A gente estava conversando aqui, pessoal, antes até de começar o nosso podcast, e falando exatamente sobre isso. Existem problemas na sua vida, no seu casamento, que estão
envolvendo áreas emocionais. Crenças que você carrega da sua infância, da sua criação, coisas que você nem sabe carrega, que às vezes estão no seu inconsciente. E isso está fazendo com que você não consiga ter um casamento feliz, um casamento que frutifique. Outras coisas estão na área espiritual. Maldições hereditárias, coisas que você vem carregando no campo espiritual e que você também nem imagina. E outras coisas podem ser até uma disfunção hormonal, pode ser algo fisiológico, algo do corpo, e que você também não imagina. Mas todos então, estão interligados. Todos estão interligados, porque como a Verinha mesmo falou, nós somos um sistema só, são vários sistemas interligados, né? Então, assim, é preciso que você busque ajuda e busque a ajuda certa. Porque, como a Verinha falou, dependendo da pessoa que você procurar para fazer um atendimento com você, se ela não for uma pessoa que também tenha um conhecimento espiritual, se não for uma pessoa que também carregue com ela o Espírito Santo, se ela não for só o bisturizinho, como a Verinha falou, para o Senhor operar, o negócio pode desandar também, né? A gente tem a nossa imersão, que a gente vai lançar agora dia 14 de março, e a nossa imersão será um dia inteiro para tratar casais de 8 da manhã até 9 da noite. A gente vai encerrar com um jantar no rooftop, com a vista de Fortaleza, com a renovação de alianças. Vai ser um negócio fantástico. É o primeiro passo. É o primeiro passo para a transformação. Mas nesse dia, nós iremos tratar todas as áreas. Será um dia de forte impacto realmente na sua vida. Tanto impacto emocional como espiritual. Vamos ter também sexóloga e psicóloga cristã falando sobre a questão do corpo, sobre a fisiologia. Então vai ser um dia muito, muito importante, muito forte para os casais. 14 de março aqui em Fortaleza. Já salva essa data aí, porque vai ser um dia para mudar o seu casamento e a sua família para sempre, ok? É isso. Verinha, muito obrigada, Verinha, por tudo. Você, como sempre, assim, com uma sabedoria divina. Trazendo muita luz, né? Luz. Não traz só resposta, traz luz. Exatamente. E a gente te agradece. Você mora no nosso coração e agora todos te conhecendo, né? Mais ainda. E a Verinha nem sabe, né, amor? Mas se ela soubesse que até nos Estados Unidos o povo já ouviu falar nela, porque, Verinha, não existe um lugar que eu e a Lohane passe para pregar para casais, para palestrar para casais, que a gente não fale que um dia você passou pela nossa vida. A gente a gente sempre fala, olha, se não fosse a Verinha, hoje nós não estaríamos aqui. Porque ela foi o instrumento na mão de Deus naquela época para que a gente realmente pudesse mover para esse novo nível, né? Para essa nova fase de vida. E como é importante que vocês fazem com o filho, né? Porque ele sabe disso. Lá no shopping, quando a gente se encontrou, Sim, né? Você disse, filho, diga aí, quem foi responsável, né? Aí, não foi eu, foi o pai. Verinha, o nosso filho, uma vez, eu não sei se eu cheguei a comentar isso contigo naquele dia no shopping, mas o nosso filho, uma vez, ele fez a gente chorar no carro, eu e a mãe dele, a gente estava indo para a escola, deixar ele de manhã. E todo dia quando a gente vai para a escola, a gente vai orando com ele, conversando, vai ouvindo um louvor, vai vendo uma palavra. Então, assim, a gente sempre tem esse momento. Geralmente eu oro, a mãe dele ora, ele ora também, cada qual ora, né? E naquele dia, quando chegou a vez dele orar, ele começou a oração dele dizendo o seguinte: Papai do céu, muito obrigado, porque o meu pai e a minha mãe não desistiram de ficar juntos. Porque se naquela época eles tivessem desistido um do outro, eu não existiria. Lindo, né? Rapaz, a gente chorou igual criança dentro do carro nesse dia. Ele falou, eu não existiria, papai do céu, se vocês tivessem desistido um do outro. Olha que oração fantástica. Agora, onde foi que seu filho ouviu isso? Ele já viu a gente pregando centenas de vezes em igrejas. E a gente conta o nosso testemunho, a gente fala, porque assim, eu entendo que falar histórias da Bíblia é forte, é bom, é maravilhoso. Mas não existe nada mais forte do que falar do que Jesus fez na nossa vida. Isso. Jesus fez isso na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de João, na vida de Maria Madalena, mas na minha vida ele também fez. E isso não tem preço. Então ele sabe da nossa história toda, né? E eu achei fantástico esse nível de maturidade dele, de agradecer a Deus em uma oração, porque nós não desistimos um do outro. Isso é importante demais. E é a relação que vocês têm com Deus, né? Que contribui muito mais para isso. Há casais que não têm esse tipo de relação e que conseguem
sobreviver e viver bem, mas é mais difícil. Com Cristo é mais fácil. Porque o Espírito Santo fala no nosso coração. A gente vai, aí o Espírito nos freia, né? Ele diz, olha... Ele não freia, ele diz, olha, e a gente que se freia. Porque ele não faz nada, né? Eu digo, Jesus, ele fala que, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Ele quer ser da casa, quer ser da família, né? Mas ele não arromba portas. Ele fala. Ele é lindo. E a gente ouve. Com ele o jugo é leve e suave. É leve e suave. O Senhor tem muitas maravilhas para a nossa vida e para a vida de quem está nos assistindo aqui também. Né? Coisa Deus boa. tem planos para a sua vida. Planos grandiosos, maravilhosos. É verdade. Que coisa boa. Né? Tem. Vamos muita encerrando coisa. assim, né? Sabendo que Deus tem planos maravilhosos pra gente, pra você. Então não deixe de compartilhar esse podcast com quem você sabe que precisa. Você conhece outros casais que precisam escutar isso daqui. Compartilhe o máximo de pessoas possíveis para poder ter esse conhecimento. A verdade, ela liberta, mas ela tem que chegar até você. Então, faça a sua parte e ajude mais pessoas a conhecer a verdade e ser liberto, viu? Amém. Esse foi mais um podcast nosso Até que a Morte Separe. Um salve de palmas para a Verinha, essa mulher Eu agradeço maravilhosa. a vocês, né? Agradeço a vocês também. Vocês me agradeceram, mas eu agradeço muito mais a vocês por Amém, estar aqui e ver esse amiga. presente. Amém. Que é um presente, sabe? Eu acho que um médico, quando tira o bebê do ventre da mãe, aí depois de muito tempo, ele diz, o senhor foi o médico que fez o meu parto, o parto de mamãe quando eu nasci, né? É o professor que encontra o aluno já sendo um mestre, um doutor. É verdade. Professor, o senhor foi a pessoa que mais me incentivou. Isso é tremendo. É bom demais ver vocês juntos. Obrigada, Verinha. A gente te ama. Obrigado, Amo muito, Verinha. muito vocês. Beijo, gente. Até a próxima.